Olá novamente, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou o Teacher Guilherme e hoje nós vamos estudar o Present Continuous Form, ou seja, o presente contínuo. O que é o presente contínuo, Guilherme? Bom, o presente contínuo ele expressa coisas que estão acontecendo no momento, tá? Como que a gente vai expressar isso? Bom, a gente vai usar o sufixo ing ou o sufixo ing, ou seja, a gente vai adicionar o ing no final dos verbos para indicar uma ação que está ocorrendo. Bom, se não está fácil de você entender, basicamente o ing corresponde para a gente o NDO nas palavras. Por exemplo, o verbo fazer em português, né? Fazer. O correspondente do presente contínuo desse verbo é fazendo. Perceba que eu adicionei esse NDO aqui na palavra, né? Fazendo. E isso vale para qualquer verbo, por exemplo, fazendo, trabalhar, trabalhando, desenhando, qualquer coisa, ensinando, pode ser qualquer verbo mesmo. Esse é o presente contínuo, entendeu? Então aqui, ó, eu dei dois exemplos aqui, ó. O verbo do, que é fazer, fica doing, porque perceba aqui que eu adiciono o ing, e fica fazendo. O outro verbo aqui, work, trabalhar, com o ing no final fica working, trabalhando, beleza? Então é basicamente isso, tá? E no presente contínuo a gente vai fazer o uso do verbo to be, que é ser, estar, né? Que para I é am, para you, we, they are, e para he, she ou it é is. Então aqui ó, para you, we, they é are, para I é am, e para he, she, it é is. Mas isso é o básico, né? Eu espero que vocês tenham entendido, mas eu também espero que vocês já saibam o verbo to be, tá? Então, ó, no present continuous, a gente vai fazer o uso do verbo to be e depois o verbo principal, né, com o ing no final. E aqui eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, aqui ó, na forma afirmativa, nesse primeiro quadro aqui, tá dando um exemplo do verbo trabalhando, né? Que é o work, mas o ing no final fica trabalhando. Então aqui, ó, por exemplo, I am working. Eu estou trabalhando. You are working. Você está trabalhando. He is working. She is working. It is working. We are working. You are working. They are working, né? Por exemplo, aqui ó, na negative form, a gente vai usar o verbo to be na negativa. Por exemplo, ó, I am not working. Eu não estou trabalhando. Então, ó, perceba que o not mais o verbo to be fica não estou, não está, entende? Então, ó, you are not working. Você não está trabalhando. He is not working. Ele não está trabalhando e por aí vai, tá? E agora na interrogative form. A gente vai usar o verbo to be. Eu não sei se vocês lembram da aula do simple present tense, né? Mas a gente sempre que a gente vai fazer uma interrogativa, uma frase interrogativa, a gente coloca o verbo auxiliar no começo, né? É a mesma coisa aqui no present continuous. A gente vai colocar o verbo to be no começo da frase para fazer a pergunta. Então, ó, eu estou trabalhando? Am I working? Então, ó, sempre com o ing no final do verbo para mostrar algo que está acontecendo no presente. Então, ó, trabalhando, fazendo, sempre com ing, certo? Então, ó, are you working? Are, no começo da frase, you working? Is he working? E por aí vai, tá? Aqui do lado nós temos as short answers, ou seja, as respostas curtas.
Ah, que sempre que você for responder alguém, você vai ter a possibilidade de usar respostas curtas. Tipo, ah, você gosta disso? Sim, eu gosto. Sabe? Sem mais delongas, assim. Ah, você tá trabalhando? Sim, eu tô. Entendeu? Ah, ele tá trabalhando? Sim, ele está. Ela está trabalhando? Sim, ela está. Eles estão? Sim, eles estão. Certo? Como que a gente vai fazer isso? Se alguém faz uma pergunta e você quer responder sim, ele está ou eu estou, você vai simplesmente responder yes. Vamos supor que é eu estou. I am. Yes, I am. Sim, ele está, por exemplo. Yes, he is. Sempre utilizando o verbo to be correspondente ao sujeito que está sendo usado aqui, beleza? Ah, sim, eles estão. Yes, they are. E por aí vai. Yes, she is, yes, it is, por aí vai. Ah, e para negar é a mesma coisa. Você vai responder com no. E, por exemplo, se alguém te perguntar assim, ah, você está trabalhando? Eu vou falar, não, não estou. Então é no, I am not. Ou você pode escrever dessa forma que está sendo falado aqui, ó. No, I'm not. Você pode juntar o am com I, ficar I'm. Mas é informal, tá? Mas a maioria das pessoas usa essa forma aqui. Agora, se eu quero falar, não, eles não estão. No, they are not. Eles não estão. Ou they aren't. Sabe? Eu posso juntar o are com not, ficar aren't. Que também é informal. No, they aren't. A mesma coisa vale pro he, pro she ou pro it. No, she is not. Ou she isn't, né? Que é a forma contraída do is not. Isn't. Então, essas são as short answers. São respostas curtas e fáceis de você dar, né? São fáceis de usar no dia a dia. Então, ó, aqui nós temos os usos do present continuous. O present continuous ele pode ser usado para falar de coisas que estão acontecendo no momento exato da fala. Por exemplo, what are you doing? O que você está fazendo? Ah, por exemplo, eu estou fazendo a minha homework, a minha lição de casa. I am doing my homework. Ah, eu estou dando aula. I'm giving classes. I'm giving a class, por exemplo. Então, ó, perceba que a gente sempre vai usar o verbo, tanto para perguntar ou para responder, a gente vai usar o verbo mais o ing para dar essa ideia de movimento, para dar essa ideia de algo que está acontecendo no momento, certo? O outro uso do present continuous é para falar de coisas que estão acontecendo agora, mas não no exato momento da fala. Que está acontecendo no presente, mas não necessariamente no momento exato da fala que a pessoa tá dizendo, certo? Por exemplo, My brother is looking for a job at the moment. Meu irmão está procurando por um emprego no momento. Isso está acontecendo no momento exato da fala? Pode ser que esteja, mas não necessariamente, entendeu? Ou seja, não não precisa ser algo que está acontecendo exatamente no momento, certo? O outro uso do present continuous é para falar de coisas já planejadas para fazer no futuro. E nesse caso são usadas palavras do futuro para caracterizar esse tempo verbal. Que seria tomorrow, next month, on Saturday, this afternoon, next week, etc. Ou seja, amanhã, mês que vem, no sábado, essa tarde, semana que vem, etc. Por aí vai, tá? Por exemplo, aqui eu trouxe um diálogo bem pequeno, assim, de duas falas. A pessoa A falou assim: What are you doing on Saturday morning? O que você vai estar fazendo na manhã de sábado? Aí a pessoa B respondeu: Eu vou encontrar o amigo. Eu vou estar encontrando
um amigo. I'm meeting a friend. Então, ó, perceba, a gente não deixa de usar o ing nesse caso aqui. Por mais que muita gente possa se confundir e achar que a gente está falando do futuro, a gente está falando de um presente que está realmente muito próximo. Tipo, o que você vai fazer essa tarde? What are you doing this afternoon? Por exemplo. Entendeu? Então, esses são os 3 usos do present continuous. Se você quiser printar, pausa aí o vídeo, printa, que eu já vou passar para outra parte. Certo? Printou? Então, vamos para a próxima parte aqui. Bom, nós temos regras de gramática do presente continuous como qualquer tempo verbal. Tá? Uma pequena observação aqui, antes da gente continuar, é que alguns verbos são usados no presente contínuo, tá? Mas eles não fazem uso do ing por uma questão de ficar estranho, por uma questão de não ficar muito legal ali na frase. Por exemplo, eu trouxe um exemplo de alguns verbos aqui. Por exemplo, o verbo like, que é gostar, o verbo know, que é conhecer, saber, o verbo love, amar, hate, que é odiar, understand, que é entender, believe, acreditar, mean, significar, remember, lembrar, want, querer, e prefer, ou prefer, preferir, tá? E aqui eu trouxe alguns exemplos. Bom, se você vai falar, eu gosto, sei lá, eu gosto de tênis, igual tá aqui, ó, no exemplo. Eu não vou falar, eu tô gostando de tênis. Não, eu vou falar, eu gosto de tênis. É algo que está acontecendo no presente, porque no presente eu gosto do esporte, tênis. Mas eu não vou falar, eu estou gostando de tênis. Óbvio que pode acontecer de eu falar, mas dessa forma que eu falo, eu gosto de tênis, fica melhor, entende? Por isso que nesse caso aqui a gente não vai usar o liking, sabe? O verbo like com o ing. Por isso que a gente não vai fazer isso, certo? E aqui, ó, no outro exemplo. Se eu quero falar que eu conheço alguém, por exemplo, se eu quero usar o verbo know, que é conhecer, eu não quero falar, você conhece a Maria, igual tá aqui no exemplo? Você conhece a Maria? Eu não vou falar, você está conhecendo a Maria? Não, porque eu quero perguntar se você conhece ela, sei lá, no presente, certo? Então, se eu perguntar, você está conhecendo a Maria? Vai ficar muito estranho, tanto no português quanto no inglês, certo? Então, aqui, ó, perceba, está escrito Are you knowing Maria? Você está conhecendo a Maria? Fica estranho. Então, nesse caso aqui, usar o know, o verbo know, mais o ing, fica estranho. Então a gente só pergunta: Do you know Maria? Você conhece a Maria? Certo? Então, óbvio que a gente pode usar esses verbos aqui com ing. A gente pode sim. Não estou falando que a gente não pode. Porém, é mais comum as pessoas não usarem, tá? Mas vocês podem usar sim, se vocês quiserem, fica a critério de vocês, tá? Mas é só um conselho aí. Nem sempre vocês vão ver as pessoas usando esses verbos aqui com ing. Nem sempre. Mas se vocês quiserem, vocês podem usar, tá? Bom, e como eu disse aqui, com a maioria dos verbos, a gente vai simplesmente adicionar o ing. Simplesmente. Por exemplo, o verbo go. A gente só vai adicionar o ing. Né? O verbo play. A gente vai adicionar o ing, a gente não vai alterar nada, só vai adicionar o ing. O verbo work, a gente vai adicionar o ing, sem mudar. Porém, assim como no Simple Present, a gente tem algumas regrinhas para adicionar o ing também. Por exemplo, se o verbo termina em consoante mais e, a letra e vai ser excluída e a gente vai adicionar o ing. Por exemplo, aqui, ó, o verbo come, que é vir. Perceba aqui que ele termina em consoante, que no caso aqui é o M mais o E. E no presente contínuo a gente vai ter que adicionar o ing. Então o que a gente vai fazer? Por ele terminar em consoante mais E, a gente vai retirar o E e vai adicionar o ing. Então vai ficar coming, vindo. Aqui embaixo a mesma coisa. Termina em consoante, V mais E. A gente vai tirar o E, vai colocar o ing, vai ficar
moving, movendo, certo? Aqui do lado é a mesma coisa. O verbo live, morar ou viver, termina em consoante V mais o E. Então a gente tira o E e adiciona ing e fica living. O verbo have, o verbo ter, a mesma coisa. Termina em consoante V e o E. A gente retira o E, fica having, certo? Qual que é a próxima regra? Bom, se o verbo termina em IE, a gente vai retirar o IE e a gente vai adicionar Y e NG. Por exemplo, aqui ó, o verbo morrer, que é um verbo não tão bonito assim, né? O verbo morrer. Perceba que ele termina em IE. O que a gente vai fazer? A gente vai retirar o IE e a gente vai adicionar o Y e NG. E vai ficar dying, morrendo, certo? Aqui é a mesma coisa com o verbo lie, que é mentir. Perceba que ele termina com IE, certo? Então a gente vai retirar esse IE no presente contínuo, vai adicionar o Y e ING, e vai ficar lying, mentindo, certo? Vamos para a próxima regra. Se o verbo termina em uma vogal, mas uma consoante, o que a gente vai fazer? A gente vai duplicar a consoante, beleza? Por exemplo, aqui o verbo get, que é conseguir. Ele termina em vogal e consoante. Ou seja, a gente vai duplicar o T, que é a consoante, e vai ficar getting. A gente vai duplicar o T, né, e adicionar o ING. Vai ficar getting, com dois T's, certo? O verbo run, que é correr, termina em vogal, consoante. Então, no presente contínuo, a gente vai duplicar o N e adicionar o ING. Vai ficar running, correndo, certo? O verbo shop, comprar, termina em O e P, vogal consoante. Então, no presente contínuo, a gente vai duplicar o P e adicionar o ING. Então, fica shopping, comprando. O verbo sentar, sit, termina em I, T, vogal consoante. A gente vai duplicar o T e adicionar o ING. Fica sitting. Beleza? O verbo put, colocar, termina em U, T, vogal consoante. Então, no presente contínuo, a gente vai duplicar o T e vai ficar putting. Dessa forma aqui, colocando. Porém, pessoal, existem exceções onde isso aqui que eu acabei de explicar não ocorre. Quando que isso não ocorre? Se o verbo termina em uma vogal mais uma consoante que seja W, X ou Y, a gente não vai duplicar essa consoante. A gente vai simplesmente adicionar o ing. Por exemplo, aqui é o verbo play. Termina numa vogal e consoante. Porém, essa consoante aqui é o y. Então a gente não vai escrever assim, ó, playing com dois y's e vai adicionar o ing. Não, isso está errado, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai adicionar o ing no final. A gente não vai mudar nada, tá? Aqui ó, a palavra snow, que é nevar. Perceba que ela termina também com vogal consoante, porém a consoante que está terminando aqui ó, é o W, não é uma consoante normal, é o W. Então a gente não vai duplicar o W, a gente vai fazer o quê? A gente simplesmente vai adicionar o ing no final. Então vai ficar snowing, nevando, tá? Perceba aqui que a gente não duplica, tá? E aqui o verbo mix, que é misturar, né? Perceba que ele também termina em vogal, mas consoante, porém a consoante é o X, não é uma consoante normal, é o X. Então a gente não duplica, a gente vai simplesmente colocar o ing, vai ficar mixing, misturando, tá? E a gente tem outra exceção. Isso não vai ocorrer quando a última sílaba da palavra não for a sílaba tônica. Por exemplo, aqui ó, no verbo escutar, listen. Perceba que ele também termina em vogal consoante. Porém, se a gente for
escrever escutando, a gente não vai duplicar o N. Não vai ficar listening desse jeito aqui, ó. Não, é errado. A gente não vai duplicar o N. Não vai. Tá? Então, por quê? Porque a última sílaba da palavra listen não é a sílaba tônica. A sílaba tônica do listen é o LI, aqui ó, é o listen. Aliás, é o LI e o S, né? Listen, certo? É essa sílaba tônica aqui, ó. Essa é a sílaba tônica, é a sílaba do começo. Portanto, a gente não vai duplicar o N, vai ficar listening normalmente. A gente só vai adicionar o ING. A mesma coisa com o verbo visit, que é visitar. A sílaba tônica não é a sílaba final, é o começo, é a primeira sílaba. Então a gente não vai duplicar o T, por mais que ele termine em vogal consoante. Então a gente só vai adicionar o ING normalmente. Então vai ficar visiting, beleza? Então essas são as duas exceções. Então pessoal, basicamente é isso, tá? Se vocês quiserem printar aqui, ó, podem printar. Printa aí, printou. Aqui, ó, vamos ver. Printa aí as exceções. Printou. Se você quiser dar uma estudada em casa, se você quiser dar uma revisada em casa aí, beleza? Eu espero que você tenha entendido. A gente vai agora para uns exercises bem simples mesmo, para vocês colocar em prática o presente contínuo, beleza? Então, ó, vamos para o primeiro exercício. Sobre as afirmações a seguir do present continuous, marque a alternativa correta. Se você quiser, primeiramente, se você quiser tentar resolver sozinho, pausa o vídeo, resolve, depois volta aqui e a gente vai resolver, beleza? Então, ó, pausa, tenta resolver, depois volta aqui. Bom, se você acabou de fazer o que eu falei, se você tentou resolver ou não conseguiu, a gente vai resolver junto, beleza? Então, ó, vamos para a primeira. Sobre as afirmações a seguir do present continuous, marque a alternativa correta. Acho que eu sei como faz, Guilherme. Então, se você quer resolver, fica a critério seu, mas é isso. Ações que são verdades habituais ou universais. Alternativa B, ações que já foram concluídas. Ações que estão acontecendo no momento da fala ou estão em andamento. Ações que estão ou que vão acontecer no futuro, que acontecerão no futuro. Bom, eu acredito que essa resposta esteja óbvia, né? Porque ações que são verdades habituais ou universais, igual está aqui na alternativa A, não é o caso, porque isso aqui é o caso do simple present, né? Não do presente contínuo. Ações que já foram concluídas, não, a gente está falando do presente, justamente, né? Não do passado. Ações que estão acontecendo no momento da fala ou estão em andamento, exatamente. Esse é o ponto. O presente contínuo ele expressa coisas que estão acontecendo no momento da fala ou estão acontecendo não necessariamente no momento da fala, mas estão em andamento. Então, a alternativa C é a alternativa correta. E ações que acontecerão no futuro, a própria alternativa já diz, no futuro, não no presente, certo? Então, essa alternativa também está errada. Vamos aí para 2. Sabendo que o presente contínuo indica que uma ação não é permanente ou habitual, mas de continuidade no presente, marque a frase que expressa essa ideia. Então, ó, alternativa A, he's jogging in the park. Alternativa B, I swim in the pool every morning. Alternativa C, they played chess yesterday. Alternativa D, Nathan writes a letter to his friend. Bom, logo de cara aqui a gente percebe que na alternativa A ela está mostrando justamente o que a gente quer. Perceba aqui que o verbo principal está com ing, ou seja, a gente já sabe que essa aqui é a alternativa correta por ela estar expressando um presente contínuo, por ela estar expressando uma ação que está acontecendo no momento da fala ou que está acontecendo não necessariamente no momento da fala, mas que está em andamento. Então essa é a alternativa correta. Por que as outras alternativas não são as alternativas corretas? Porque é o seguinte,
Alternativa B aqui, ó, I swim in the pool every morning. Ela não está correta porque isso aqui está expressando uma verdade, uma verdade habitual, certo? Mas não algo que acontece no momento. Algo que, por exemplo, aqui ó, na frase I swim in the pool every morning. Eu nado na piscina toda manhã. Isso é uma verdade habitual. Eu não estou falando de algo que eu estou fazendo no momento ou que está acontecendo, beleza? Então, isso aqui está errado. Então, a alternativa C. They played chess yesterday. Bom, só pela terminação aqui do verbo principal ed, a gente consegue ver que é passado, certo? Bom, se você não aprendeu isso ainda, você vai aprender na aula de do Simple Past, tá? Mas só pela essa terminação aqui dá pra ver que se trata do passado. Então, eles jogaram xadrez ontem. Então, passado não é presente, então a gente anula essa alternativa. Então, vamos para a última. Nathan writes a letter to his friend. Bom, essa alternativa D é o mesmo caso da B. Está expressando uma verdade habitual e não algo que está acontecendo no presente, no momento, certo? Então a gente anula essa alternativa e a gente fica com a A mesmo, beleza? Espero que tenha acertado. Vamos para a questão 3. Leia as frases abaixo e marque a opção que contém o present continuous. Uma questãozinha bem simples também, né? A. I eat breakfast every day. Beleza. Josh is playing football now. Alternativa C. Daniel and Miriam went to the beach yesterday. Alternativa D. Kate reads a book in the park. Beleza. Alternativa A. I eat breakfast every day. Lembra aqui que eu falei da alternativa B na questão 2? Então, essa alternativa A aqui não está expressando algo que acontece no momento. Está expressando uma verdade habitual. Ou seja, não está expressando uma ação do momento, uma ação momentânea. Então a gente exclui essa alternativa. Alternativa B. Josh is playing football now. Josh está jogando futebol agora. Bom, só por ver a terminação ing no verbo principal, a gente sabe que se trata do presente contínuo. Então essa aqui é a alternativa correta, pois ela está expressando uma ação do momento, algo que está acontecendo no momento da fala ou algo que está em andamento, certo? Então essa é a alternativa correta. Então, ó, alternativa C. Daniel and Miriam went to the beach yesterday. Bom, essa frase aqui se trata do passado. Por quê? Porque dá pra ver aqui o verbo irregular go no passado, que fica went. Então, ó, Daniel and Miriam foram para a praia ontem. Então, se foi ontem, não é presente. Então a gente exclui essa alternativa. E a alternativa D, Kate reads a book in the park. A mesma coisa da alternativa A. Isso aqui não está expressando uma ação do momento, está expressando uma verdade habitual. Está falando que a Kate lê um livro no parque, não que ela está lendo um livro no parque, entendeu? Então, a gente exclui essa alternativa também. Alternativa correta, alternativa B. Beleza? Então, ó, vamos para o último exercício. Observe as frases e marque aqui não está sendo utilizado o present continuous. Que não está, beleza? Então, ó, vamos para a primeira frase. Me, Ashley and Sarah are playing basketball. Eu, a Ashley e a Sarah estamos jogando basquete. Beleza? Então, ó, a alternativa B. Thomas is studying for her exam. Aqui está falando que a Thomas está estudando para a prova dela. Beleza? Então, ó, vamos para a alternativa C. Ethan is cooking dinner right now. O Ethan está cozinhando o jantar agora. Alternativa D. Henry, Anthony and Isaac have finished their project. Está falando que o Henry, o Anthony e o Isaac terminaram o projeto deles. Então, ó, a primeira alternativa aqui, a alternativa A gente pode perceber que o verbo principal está terminando com ing, ou seja, está no presente contínuo. E a questão quer que a gente fale aqui não está sendo utilizado o presente contínuo. Então, ó, a alternativa B. Thomas is studying. Perceba aqui que está terminando com ing também. Então, essa não é a alternativa que a gente quer, porque isso aqui também está no presente contínuo.
Alternativa C. Ethan is cooking dinner right now. A gente vê que o verbo principal também está terminando com ing, ou seja, também está no presente contínuo. Ou seja, só sobra para a gente a alternativa B. Henry, Anthony and Isaac have finished their project. O Henry, Anthony and Isaac terminaram o projeto deles. No caso aqui, essa frase aqui está no present perfect, certo? No presente perfeito. Ou seja, essa aqui não é o caso de estar no presente contínuo. Ou seja, essa é a nossa alternativa correta de acordo com o que o enunciado está pedindo. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre o presente contínuo. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, volta à aula, dá uma assistida de novo. Mas é isso. Tenta resolver os exercícios, procura mais exercícios na internet, dá o seu melhor para aprender, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Valeu, falou, obrigado, bons estudos.